para alcançarmos uma vida vitoriosa. Digo-lhes a vós outros que Naamã, segundo a palavra do Senhor, era chefe do exército militar de Ben-Hadad II, rei de Damasco, capital da Síria. Era homem grande diante de seu Senhor e também de muito respeito, haja visto que Deus dera livramento os sírios por intermédio de Naamã. Naamã foi de fato um homem privilegiado, pois este teve os seus talentos reconhecidos pelo monarca. Haja visto que o rei naquele tempo, senhores, ele era na verdade o comandante supremo. Entretanto, ele colocava na frente de seu exército um general que pudesse comandar as suas tropas militares. Aqui Ben-Hadad reconhece os talentos de Naamã e coloca Naamã como general de sua tropa militar. Vejamos bem, Naamã sendo privilegiado, Ben-Hadad, rei de Damasco, capital da Síria, ao ver os talentos impregnados neste homem, separa este homem como general e coloca na frente de todo o seu exército sírio, composto por milhares de soldados que estavam dispostos a obedecer às suas ordens. Naamã também, ele foi de fato, senhores, um homem bem sucedido, homem também este ovacionado, aplaudido e admirado pelos seus súditos, os seus soldados. Haja visto que os seus soldados tinha o grande general Naamã como modelo, como um exemplo. Não é à toa, queridos irmãos, que Naamã recebia aplausos e era admirado por todos, visto que este homem por nome Naamã, ele na verdade foi um herói de guerra, ele foi o ministro da guerra dos sírios. Este homem aqui trazia em sua farda, senhores, com decorações, pois ele tinha atingido o mais alto grau na carreira militar. Por isso Naamã era admirado, ovacionado e também aplaudido por todos. Naamã também foi um homem abençoado por Deus, pois a Bíblia diz que por intermédio de Naamã, Deus dera livramento aos sírios. Este homem também tinha uma esposa que lhe amava e se preocupava com ele, mas apesar de tudo isto, não fazia de Naamã um homem feliz por completo. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos diz que Naamã sofria de uma doença, que na Septuaginta, que é a versão da Bíblia hebraica para o grego, chamava-se de Tzaraate, que transliterando para o português tem a interpretação de lepra. Subentende-se que o grande general Naamã sofria de uma doença chamada lepra, e a lepra, senhores, era uma doença transmissível, causada por uma bactéria, que na verdade afetava tanto o corpo como também os nervos. E esta lepra, senhores, esta doença, ela passava um período de incubação, numa medida de 3 anos, para se manifestar no corpo de uma pessoa. E a principal característica de quem possuía esta doença era a insensibilidade ao calor e muitas das vezes a mutilação da parte do corpo. No antigo Israel havia um lugar reservado para os leprosos, chamado de leprosários, que ficava fora do arraial. E no Novo Testamento, fora das muralhas de Jerusalém, ali o leproso era confinado, de lá não poderia sair, ele não poderia conviver no meio da sociedade, ele não poderia viver no meio dos seus familiares, pois eles eram considerados impuros, imundos, visto que a lepra ela era contagiosa. E eu lhe pergunto, quem teria coragem de ficar perto de uma pessoa leprosa? Quem ficava perto de uma pessoa leprosa corria o risco de ser contaminado por esta bactéria, que o levaria futuramente à morte. Por isso o leprosário era um lugar destinado, separado para os leprosos. Ali eles ficavam isolados, e a lepra, portanto, levava a uma morte lenta, sofrida
sofrida e também solitária. Subentende-se que todos aqueles que eram acometidos por esta doença, subentendia-se que não poderia mais viver no meio da família, não poderia mais viver no meio dos amigos, não poderia mais viver no meio da sociedade, porque ele era um impuro, um imundo. Agora, queridos irmãos, Naamã aqui foi um homem que procurou ocultar, esconder a sua lepra dos olhos de muitos e do conhecimento de muitos. Poucas pessoas sabiam da doença de Naamã, por isso que Naamã continuou na frente do exército de Ben-Hadad, porque se porventura os seus súditos soubessem que ele tinha tal doença, com certeza não queria ficar perto dele, para não ser contaminado pela lepra. Mas Naamã, com as suas vestimentas militares, com a sua indumentária, se vestia e cobria a sua lepra. Mas todas as vezes quando Naamã chegava do quartel-general ou das batalhas, das guerras, queridos, e quando chegava no seu quarto e começava a despir-se, o que ele via diante do espelho era um homem ferido, era um homem marcado. Agora você pode imaginar um homem que é admirado, ovacionado, aplaudido, respeitado. Este homem mesmo, admirado, respeitado, aplaudido, ovacionado, por debaixo das suas indumentárias tinha um homem que estava apodrecendo por dentro, porque a lepra estava acabando com o seu corpo. Aqui, queridos irmãos, eu entendo que este homem, por nome Naamã, ele precisava de um milagre para que pudesse ter o seu corpo restaurado, que pudesse ter o seu corpo limpo. Eu não duvido que Naamã procurou a cura em diversos rituais de deuses pagãos da sua época, à procura da cura do seu corpo. Eu não duvido que também Naamã procurou a cura através de pomadas, remédios, através da ciência, da medicina do mundo antigo, para tentar sarar o seu corpo ferido com aquelas doenças. Ora, queridos irmãos, Naamã com certeza se preocupou. Só quem sabia da sua doença era a sua companheira, era a sua esposa e a sua serva, ou seja, uma menina, uma jovem que fora trazida de Israel e servia a sua esposa como empregada. Haja visto que as mulheres e escravas, elas ficavam a serviço pessoal da dona da casa em que vivia. Subentende-se que esta jovem fora trazida de Israel para a casa de Naamã e servia a esposa de Naamã. Porém, esta menina de Israel, que aqui era escrava da esposa de Naamã, conhecia um profeta chamado Eliseu. Profeta este que residia em Samaria, capital do reino. Profeta este que um dia saiu com os discípulos dos profetas para procurar ampliar a tenda da escola de profeta, quando um deles achou por bem de pedir emprestado o machado para cortar madeira, para ampliar a tenda da escola dos profetas. Só que o ferro saiu do cabo, caiu no rio e afundou. Este profeta simplesmente perguntou: onde caiu o ferro? Aqui, meu Senhor, foi o local onde caiu o ferro. E este profeta fez o ferro flutuar sobre as águas e resgatou. Sim, aquela moça conhecia sim este profeta por nome Eliseu, que um dia uma certa sunamita achou por bem de hospedá-lo na sua casa, e vendo Eliseu a generosidade desta mulher, achou por bem de abençoá-la, mas procurou saber o que ela tanto precisava. Haja visto que ela era rica, mas o seu moço chegou dizendo: ela tem tudo, meu Senhor, mas ela é estéril, ela não pode ter filho. Não pode? Pois eu profetizo um filho sobre a vida dela. Daqui a 9 meses tu vai dar a luz. Ora, cumpriu-se a palavra do profeta.
esta moça aqui, serva da esposa de Naamã, conhecia o profeta Eliseu, aquele mesmo qual uma viúva chegou para ele dizendo: ah, meu senhor, o meu esposo era discípulo dos profetas, ele morreu e deixou uma dívida grande aqui, e os credores procuram então levar os meus filhos como escravo. O que eu devo fazer? O profeta, iluminado pelo Espírito do Senhor, disse: pede vasos emprestados, não pede pouco, pede muitos. Entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e derrama um pouco de azeite que você tem nestes vasos emprestados. A mulher fez segundo a orientação do profeta, e a Bíblia Sagrada diz que a mulher pegou um pouco de azeite que tinha em casa e começou a despejar, derramar nos vasos que ela pediu emprestado, e começou a encher todos os vasos que ela tinha conseguido, e o vaso que ela tinha na botija não se acabava. Aconteceu que ela corre e vai até o profeta e diz o que aconteceu. O profeta olha para a viúva e diz: agora vai, vende tudo e vive do resto, vende tudo e vai viver do que sobrou. Ah, queridos irmãos, esta menina conhecia este profeta, conhecia que Deus era na vida do profeta Eliseu, e Naamã precisava de um milagre na sua vida, porque a lepra estava ali levando para o sepulcro. Nesta noite eu tenho uma mensagem de Deus para o coração de pessoas aqui. Não adianta se esconder debaixo de indumentária, não adianta se fantasiar de crente, não adianta se pentear como crente. É preciso saber como é que você está por trás destas vestes, se você realmente está purificado da lepra chamada pecado, ou se você ainda traz essas marcas miseráveis. Mas nesta noite tem Deus milagre para fazer na vida de pessoas. Ele quer restaurar lepras aqui. Ninguém sabe, ninguém viu, não tinha ninguém. Ei, Naamã se preocupou com a sua doença, procurou escondê-la, mas não por muito tempo. Então ele viu que precisava de um milagre, tomou a atitude de ir em busca deste milagre. Quando ele tomou conhecimento que a menina sabia acerca da existência de um profeta que residia em Samaria, capital do reino de Israel, ele se interessou em conhecer o profeta. Naamã teve que se revelar a Ben-Hadad, vai à presença do rei e pede uma carta de autorização, de recomendação para o rei Jorão, rei de Israel, para que pudesse recebê-lo e pudesse limpá-lo de sua enfermidade. Naamã então prepara os seus cavalos, suas carroças, alguns presentes que ele achou por bem de levar, e começou a fazer a sua viagem, que durou cerca de mais ou menos 4 dias, por questão da distância, que é equivalente de Damasco até Samaria, capital do reino, mais ou menos 138 quilômetros.